Do Impacto com Alzira Souza. Com Alzira Souza, estou com você ao vivo aqui no Milênio, Shopping Milênio, na galeria Espaço Cultural Milênio. Espaço Cultural Milênio. Obrigada pela ajuda. Nossa convidada aqui, querida Francina Lira. Acertei! Poeta, escritora, mulher, mãe, guerreira, uma fera, uma onça. Seja bem-vinda, querida. Como é que você está hoje? Estou impactada com a tua alegria. Vamos vibrar na alegria, porque nós estamos na Semana Santa, nós estamos num mês maravilhoso, que é o meu mês, hein? Vou estar na fralda esse mês. Mas vamos lá, hoje, véspera de Sexta-feira Santa, tiramos esse dia aqui, que foi um dia muito bom para nós, tivemos várias emoções, mas vamos falar de você. Onde nasceu? Quando foi que você saiu de onde você nasceu? Qual é a cidade que você nasceu? Tá, eu nasci em Benjamin Constant. E para tirar essas curiosidades sobre a minha idade, foi no dia 4 de novembro de 1973. De madrugada, que a minha mamãe sofreu bastante para me ter. Foi um parto bem doloroso. Tanto que ela falou que até a morte dela ia trabalhar para pagar as dores que ela sofreu, porque foi complicado, um parto bem complicado. Quanto tempo você ficou na tua terra natal? Morando mesmo em Benjamin Constant mesmo, com casa em Benjamin Constant, 3 anos só. Porque quando eu nasci, né, a mamãe já morava pelos interiores, pelos viladões, porque era a vivência deles, né, da mamãe com o papai, estar em comunidades pela beira do rio aí, lá pelo Alto Solimões. Então, o que eu me lembro mesmo, a gente ia para lá visitar, passava uns dias, mas quando o papai resolveu fazer uma casa pra gente morar mesmo, eu só fiquei 3 anos lá e depois vim para Manaus. Ao chegar em Manaus, qual foi o olhar a essa terra? Você chegou em Manaus e sou criança, vou estudar, vou morar em que bairro? Quando eu cheguei, nós viemos de barco e quando eu vim, já vim para o destino certo, que era para o internato, lá para o patronato Santa Terezinha. Então eu cheguei em janeiro, acho que foi no dia 23 de janeiro mais ou menos, nós chegamos aqui em Manaus, a mamãe vinda recém-separada do meu pai, oficialmente separada do meu pai, com os filhos, 4 filhos no barco, e fomos morar na casa de uma prima minha, a Lúcia, aí na Ferreira Pena, né? Parte central. Eu passei alguns dias e depois já fui para o internato. E fiquei lá 2 anos. Só 2 anos? Só 2 anos, porque assim, naquela época só ficavam. Eu fiquei em regime de internato, né? Então eu morava dentro do local da escola, do patronato. E quando a mamãe veio, ela falou que ela estava morando no interior. Então eles só aceitavam meninas do internato do interior que precisavam estudar, né? Que a família queria investir na educação e que não morasse em Manaus. Então a mamãe, ela veio escondida, ela me escondeu por um tempo, me deixou no internato e escondeu a permanência dela em Manaus. Então, para todos os efeitos, por 2 anos a minha mãe não morava aqui em Manaus. Então eu ficava sob a responsabilidade do meu tio me pegava lá na Santa Terezinha e me entregava para a mamãe. Aí a mamãe me levava para casa dela, isso assim uma vez por mês, quando ela podia me buscar. Então, senão eu ficava lá nos finais de semana mesmo. E aí depois de 2 anos, aí ela já estava com emprego fixo, né? Ainda estava morando numa casa, porque a esposa dela não era, porque sempre quando eu saía para visitar minha mãe, ela estava morando em um lugar. Quando eu fui do internato, ela estava aqui na Ferreira Pena. Quando eu fui visitar ela novamente, ela já estava morando lá no Zumbi, na casa da minha tia. Depois, quando eu visitei ela novamente, ela continuava no Zumbi, só que ela mudou para uma parte mais alta. Estava morando no casebre, no quintal de um senhor tinha deixado ela fazer o casebre. Quando eu digo casebre, é madeira usada, só um quadrado mesmo, nessa época não tinha chão. E eu lembro que foi meus 14 anos, e ela como não tinha fogão, ela fez um bolo para mim, dentro de uma lata de leite, sabe uma lata de manteiga, sabe aquela lata de manteiga grande que o pessoal vendia granela naquela época? Ela fez um forno daquilo e fez o meu bolo lá.
vez, quando eu fui visitá-la, ela já estava no zumbi, mas só naquela invasão dos zumbis formados, que era a irmã Helena, né? Tinha invadido aquela parte da invasão lá, comandada pela irmã Helena, e tinha um terreno lá que uma mulher não estava morando, e então a irmã Helena deu para minha mãe, porque ela já estava naquele movimento lá. E aí foi quando ela fincou casa mesmo, foi nesse local. E era só um casebre também, era madeiras, um quadrado com madeiras velhas, um telhado que eu não sei como é que ela fez, e o chão era tapetes já também usados, e era ali que a gente morava no areal, era só um quintalzão com aquele barraco. E depois aos poucos ela foi construindo uma casa de madeira pra gente, lá no Zumbi, onde até então minhas irmãs e meus sobrinhos moram lá, até hoje. E aí, daí você foi estudar, como é que surgiu essa questão literária, essa mulher, essa onça pela poesia, pela escrita, essa professora? Por que onça? Porque é uma fera, né? Há dentro de você uma fera literária. Isso surgiu assim, do nada, o que levou você a partir para ser professora, para estar na parte dessa história que tu tem no sangue? Eu percebo que é algo que é muito forte para ti. Quando eu era pequena, eu não entendia por ser diferente dos meus irmãos, né? Os meus irmãos viam também que eu era uma menina diferente, mas eu não sabia como é que era essa diferença. Mas eu gostava de coisas, eu era uma menina mais delicada dentro de uma comunidade que você não precisava ser tão delicada assim, né? Porque a gente estava dentro, na beira do rio, brincava com os animais, nossos animais de estimação, além de animais comuns, né, como o cachorro, a gente brincava com jacarés, eu tive um coati, então, porcos, e fazia, meu Deus do céu, plantação de mandioca. Então a minha vida era essa, fazer farinha. Então, por isso que a casa de farinha, a farinhada, as faquinhas, né, pescar, isso tudo fazia parte da minha rotina. E isso está nos teus livros? Tá nos meus poemas, na minha escrita tá bem, porque era... A tua infância? A minha infância foi muito assim, dentro do mato mesmo, né? Aí depois que eu vim pra Manaus, aí já fiquei muito tempo dentro do patronato, 2 anos, né? E depois eu ganhei uma bolsa, na verdade, depois eu não falei isso. Depois que a mãe falou que ela já estava em Manaus, aí eu ganhei uma bolsa. Eu já não fazia parte dos requisitos, né, que precisavam para estar como interna. E aí eu ganhei uma bolsa para ficar 1 ano estudando ainda para terminar meu estudo lá. E aí eu fui ter contato mais com a cidade de Manaus, né? Pegar ônibus, lá no Armando Mendes, né? O 535, né? Pegava ônibus, subia uma ladeira. Quem te vê assim não pensa que você passou por isso. Quem te olha assim delicada, formosa, acha que a sua trajetória foi só facilidade. Pois é, eu vejo muito as pessoas, eu ouço muito das pessoas falarem sobre isso quando percebem que eu não sou o que eles pensam, né? Que dessa questão de ser uma menina mimada, que já conseguiu tudo facilmente, que sou rica, que eu não sou, entendeu? Não, receba, você é rica, milionária, você é filha do pai. Aquele pastor lá, né? Eu adoro, entendeu? Mas assim, as pessoas, a maioria, só quem me conhece mesmo, que se aproxima de mim, sabe realmente quem realmente eu sou. Uma pessoa totalmente normal, simples. Eu sou bagunceira, eu sou rifão, eu sou brincalhona também, eu sou chata, né, Magda? Então, tem os meus amigos que sabem o meu lado chata de ser, mas eu também sou legal. Então, assim, para eu entrar para ser o que eu sou hoje, foi um processo de transformação no decorrer dos tempos mesmo. Eu sempre me vi como uma menina muito protegida, por isso que eu tenho esse lado assim, mais delicado, essa menina que às vezes o pessoal diz que eu sou sensível, para uns eu sou sensível, para outros eu sou chuto o pau da barraca, né? Eu sou uma grossa, eu sou, na verdade, o que as pessoas, eu só retorno o que eu recebo, entendeu? E eu sempre senti que eu era muito amada, eu sou muito amada, eu fui muito amada, fui
muito protegida pelos meus pais, primeiro pelos meus pais, e fui tendo essa vida assim. Aí depois, quando eu saí desse ciclo dos meus pais, que eu fui ter um convívio mais com a família do meu marido, quando eu me casei, né? Me casei entre aspas, juntei meus trapinhos. E aí foi que eu fui vendo uma outra realidade. Quando você começa a ter contato com outras pessoas, é que você vai vendo que o mundo não é tão bonito assim, que as pessoas são ruins, que as pessoas gostam de fazer os outros sofrerem. E aí eu fui. Mas, como eu sou uma pessoa que gosta muito de estar em casa, não sou de festa, não sou de muita badalação, e aí, então a minha vida não tem muito contato com as pessoas. E aí depois que eu vim saber que eu poderia ter um círculo de amizade, porque eu nunca gostei muito de amigos. Eu sou muito de casa, então não falo muito com os vizinhos, eu falo... Até hoje, assim, meus vizinhos das laterais, que estão à minha frente, são os com quem eu falo, né? Que tem um contato maior. Mas eu sou muito na minha. Então, quando eu fui para o Distrito Industrial, que eu fui ser montadora, e aí que depois, que 11 meses, eu passei por uma seleção e eu fui liderar uma linha, e lá que eu fui percebendo assim, que as pessoas, eu poderia, né, que eu podia ter amigos, que eu conseguia liderar pessoas, eu me vi no ponto de que, caramba, as pessoas gostam de mim, entendeu? Foi quando eu assim, comecei a me despertar já com 26 anos. É um sabor delicioso. É muito bom. E depois, aí foi um processo. E aí quando eu me separei, aí foi um outro processo também. Foi quando que eu, assim, tive contato com a literatura mesmo. Né? Quem te dedicou, quando tu te abriste mesmo, é isso que eu vou fazer agora, isso? Foi. A partir de 2009... Tu já tinha feito a tua formação? Não. Porque quando eu engravidei com 19 anos, eu estava no ensino médio. Aí eu continuei grávida até o final do ensino médio e minha filha nasceu em janeiro. E aí eu passei a me dedicar à minha família mesmo. Fazia alguns trabalhos, né? Mas eu estava mais com a família, estava para minha casa. E meu ex-marido nunca me impediu de estudar e nem de trabalhar. Só que eu estava num grupo de pessoas, nessa época eu morava em São José, que é aquela vida básica do pessoal, né? De ter um trabalho básico, de um salário mínimo. Mas eu sempre gostava de ler, então eu estava sempre lendo. Então, quando alguém... eu tinha argumentos. Quando alguém... Eu não gosto muito de estar nesse embate de conversa, quem sabe mais, quem sabe menos, ou me põe em algumas situações. Mas quando eu me vi na necessidade de falar, porque até para as pessoas não pensarem que eu era uma idiota, eu já ia esculachando. Então, tinha um amigo meu naquela época que ele falou assim, depois de tempo que ele me encontrou, tu continua a mesma coisa com o nariz em pé, né? Cuidado, senão tu vai ser enfocado, se chover. Mas é porque eu não dou confiança para certas coisas, né? Então, e para certas pessoas, em situações. Então, assim, depois é que eu fui assim mesmo entender e saber, porque até então eu pensava muito, e eu ainda penso um pouco, sobre que assim, eu sou responsável pela minha vida, eu tenho que sobreviver, eu tenho que lutar por minha subsistência, eu tenho que lutar pelo meu bem-estar. Então eu estava muito focada ali, mas eu não sabia que eu tinha um dever social com as pessoas. Eu não sabia que eu podia colaborar com a vida das outras pessoas. Então, quando me pediram uma redação falando do meu papel social, eu já estava com 35, 36, eu acho. Aí caiu porque eu já estava num outro círculo, de amigos, eu estava frequentando o pessoal da literatura, da então, literária. Então, tu fala para os nossos ouvintes, para quem está nos vendo, nos ouvindo, nos enxergando, que as pessoas que te cercam mudam a tua história? Movimenta a tua história? Isso é realmente fato? Sim. Aí eu acho que daí você tem que saber realmente em que grupo você está, o que você deve aproveitar naquele grupo, porque nós estamos inseridos em vários grupos aí, mas só que a gente vê que tem certas situações, aí a gente tem que decidir qual o caminho seguir, porque não é porque a gente está num grupo de pessoas X, que eu vejo assim muito na minha comunidade, que eu moro lá no Cidadão 10, né? Lá no Parque Riachuelo, para Banantaruana, uma comunidade periférica. Aí eu falava sempre para os alunos lá na escola, não é porque nós somos da periferia que a gente tem que continuar na periferia. Nós temos um ambiente de drogas que a gente vai se juntar às drogas. Nós temos que fazer um diferencial.
E a gente só faz diferencial quando a gente percebe, a gente conhece. Então, eu procurava sempre proporcionar momentos fora da escola para eles. Então, para eles mostrarem, gente, tem outra coisa lá fora, tem outra coisa lá fora. Quando eu digo fora, é fora do nosso ciclo, fora do nosso bairro, entendeu? Então, é importante que a gente veja, porque para mim foi assim, o meu despertar, ele veio assim, de um momento que eu vivi, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Então, assim, porque eu estava no grupo de pessoas, então eu peguei aquilo e quis viver aquilo. Então, é importante. Então, saber com que você anda, e mesmo se você não estiver num bom ambiente, para você querer sair daquele ambiente. Isso é uma coisa bem legal para a gente pôr em prática. E aí você já, nesse momento, você já tinha rabiscado os cadernos, já tinha escrito alguma coisa, já pensava na questão de cultura, já pensava em pedagogia, já pensava em tudo isso ou já estava começando a caminhar? Foi um processo. Eu comecei a escrever com os 15 anos, mais ou menos, né, quando eu estava no São Terezinha. Mas aí não adianta você semear um grãozinho e jogar no asfalto. Porque às vezes a gente não tem uma semente, mas você não tem um solo fértil, não adianta de nada. Raramente uma flor floresce no asfalto, isso aí é uma raridade. Só que aí, por isso que eu parei, porque onde eu estava querendo falar, mostrar meus poemas, não era um ambiente que as pessoas gostavam. Então, eu parei um pouco. Aí eu só vim retornar em 2009 para 10. Inclusive, mês que vem vai ter um evento da Folha do Poeta, que foi o primeiro evento que eu participei do 5º CISPOE, que é um evento do concurso literário realizado pelo Everaldo Nascimento, que ele dava oportunidade para as pessoas iniciantes. E foi aí que eu coloquei meu primeiro poema, que já existia. Aí eu coloquei para concorrer, fiquei entre os 24, mas não fiquei entre os 12 que iam ficar na cartilha. E aí eu comecei, né? E aí depois, quando eu fui para o Fim Floresta de Maués, que eu vi que tinham mais homens participando do evento que mulheres, e aí eu já voltei para Manaus, eu falei, mas por quê? Né? Porque assim, só isso, porque não tem mais. E aí foi quando surgiu o Formas e Poemas, com esse intuito de querer que as mulheres aparecessem mais dentro da literatura. E aí houve esse movimento depois disso, né? Depois de Formas e Poemas, com relação às mulheres. E é bom agora hoje saber que o Formas e Poemas é citado dentro do meio literário das academias. Na academia, estou falando das universidades, né? É muito bom. E é transformador, né? Porque Formas e Poemas, ela veio mudar, veio trazer uma mudança, né? Uma primeira bandeira voltada para nós mulheres. Quantas mulheres não tem no caderninho ali um poemazinho que ela nem imagina que é um poema, escreveu algo ali que toca o coração, não toca o coração, mas é algo que veio de dentro dela, né? E pelo nosso Amazonas afora, pelo nosso Brasil afora, existe muitas Francinar, muitas Marias, muitas Alzira, muitas Magna e tudo mais, que muitas vezes não sabem que rabisca no caderno, escreve, faz um poema, não tem noção que é um poema. Então a Forma e Poema, ela veio levantar uma bandeira e conseguiu, não conseguiu? Com certeza conseguiu, eu me orgulho muito do todo o trabalho que a gente fez, né? Começamos dentro da Valer, dentro do projeto que era do Literário do Amazonas, que era a Quinta Smitiana, e depois a gente, no ano seguinte, que a gente faz um evento anual, no aniversário, e do Dia da Mulher, no ano seguinte a gente já estava dentro da Livraria Saraiva, a gente já foi para o Sesc, Senac, Senai, fizemos vários lugares aí legais, expomos nas bibliotecas, fomos às escolas. Então foi um movimento muito bom, onde as mulheres se uniram realmente em um grupo, como você falou. Quando a gente tinha os nossos primeiros textos tirados do caderno mesmo. Na última coletânea que nós lançamos mês passado, também tinham pessoas que estavam iniciando com seus primeiros textos. Então, para mim, é sempre prazeroso, né? Você oportunizar. E às vezes, muitas das vezes também a gente dá gratuitamente. Eu me orgulho muito da Ana Carolina Ribeiro e da Lia Clarice,
porque foram alunas da escola que participavam do Grêmio Estudantil da escola, do coral da escola, do projeto da biblioteca, que depois que eu coordenava dentro da escola e que depois já se tornaram minhas amigas, já foram por forma de poemas e foram publicados poemas delas em 2020. E hoje estão aí na universidade, a Carol está cursando pedagogia também. Então, essas ações me dão um prazer muito grande, assim, de vê-los. Hoje encontramos ela também lá no Mirante, o ex-aluno também já encaminhado, também bem legal, que participou também desse processo do coral e do Grêmio Estudantil. Então, tanto na educação como na literatura, eu consegui desenvolver um bom trabalho até 2022. A Formas em Poema, qual é o objetivo dele, né, do projeto? Qual é o objetivo do Formas em Poema? Aonde tu quer chegar com a Forma em Poema? Qual é o fundamento disso tudo? Tu quer abrir de fato o mundo, a visão mundial para as mulheres na parte literária? Com certeza é isso. O nosso objetivo básico é esse, dar oportunidade para as mulheres mostrar os poemas dela. Aí agora não só mais poemas, agora nós tivemos a oportunidade de fazer também crônicas e contos, mas até as mulheres poderem ser mais inseridas dentro da literatura e não só inseridas, a serem vistas também, a gente participar, a gente ter mais participação nos eventos literários, em movimentos, em saraus também. E a gente conseguiu, agora nós temos várias mulheres, inclusive nós temos aí projetos sendo desenvolvidos para identificar essas mulheres. Eu não vou falar quem é que está fazendo esse trabalho, porque eu não pedi autorização para falar, mas daqui a pouco vocês saberão quem são as pesquisadoras que estão querendo saber, conhecer e catalogar essas mulheres. Então, daqui a pouco a gente vai ter um documento realmente que diga: nós temos aqui no Amazonas, nós temos tantas mulheres que escrevem, sabe? E é bem legal isso. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Tivemos um encontro também de escritoras manauaras também, acho que foi em 2022, 2023, pela doutora Iná Isabel. Então, esses são mais frequentes agora, cada vez mais frequentes esses movimentos de mulheres. Na parte literária, você também é escritora, né? Quantos livros você já lançou? Qual o objetivo de cada livro? Como foi a construção desses livros? O meu primeiro livro, A Rosa Beija-Flor, foi um presente, era um livro de bolso, era um presente que eu fiz para o meu amado na época, né? Que era uns 3 anos que a gente estava no nosso relacionamento. Então, eram 18 poemas que eu fiz para ele. Quando eu fiz a proposta para o Guaraná Tuxala para publicar o meu livro, e que eles pediram para que eu juntasse mais poetas e fizesse mais livros que eles iam patrocinar, aí eu aumentei esse livro, coloquei mais poemas, eu dividi ele em 3 partes, e que um dedicado só para o Beija-Flor, o outro para a minha família, né? A minha família, e outros para as pessoas com quem eu dedicava outros poemas. Aí depois, nesse mesmo projeto, eu fiz o primeiro do Formas em Poemas, né? Juntei as pessoas também do Formas em Poemas que fizeram que estavam comigo em 2010. Algumas pessoas que ficaram, né, no projeto em 2010, porque em 2010 nós lançamos nossa primeira exposição, e a equipe simplesmente se desfez, porque teve uma fofoquinha lá no meio do pessoal, que assim, aquela equipe acabou. Só ficaram eu, a Laís, a Isabelle França e a Ana Peixoto. Só ficamos nós 4, elas seguiram comigo. As outras 6 foram consumidas pela fofoca e se afastaram. Perderam elas, né? Aí assim, mas eu ganhei bastante, porque até a logomarca que nós fizemos na primeira exposição eu não pude usar, mas eu refiz a outra. E quando eu fiz a logomarca que vocês conhecem, Formas em Poemas, foi as cores que eu usei, foi essa questão do embate mesmo, sabe? De a cor vermelha e preta, eu estava lá para lutar pelo meu espaço mesmo, que eu estava passando por uma fase negra que as pessoas estavam, eu já comecei
a pegar as primeiras pauladas da vida das pessoas. E eu fiz com mosaico, eu fiz um papel preto, eu fiz a mulher, e eu fui colando cada pedacinho, fui cortando cada pedacinho de papel e fui colando, assim, colei. Depois a Laís fez a arte digital, né, daquilo que eu tinha proposto. Então, para mim, e aquela tudo tem um significado muito abrangente. Sim, porque a mulher, somos nós mesmos, que é um grupo só de mulheres. A borboleta que está na minha mão, eu sou conhecida como a borboleta das letras, e a borboleta é porque eu tenho vários sonhos. A minha irmã dizia que eu tinha minha cabeça de borboleta, que a minha cabeça é de borboleta. E eu sempre via a minha cabeça como vários balões, que eu tinha muito, eu penso bastante. E aí eu ficava imaginando, não, agora eu quero esse pensamento aqui, vou realizar isso aqui, vou fazer isso aqui. Então assim, só que a minha irmã falou que era uma cabeça de borboleta. E essa borboleta na minha mão são os meus sonhos. Então a borboleta que está assim, que a mulher que está assim, né? São os meus sonhos, ela é maior. São todos os sonhos das pessoas que estão comigo. E as outras borboletas que a gente acrescentou depois, são todas as mulheres que estão convivendo com o mesmo sonho, querendo o mesmo sonho. E agora a gente está fazendo uma nova, ressignificando formas de poemas, porque nós estamos mudando, e agora você vai saber que agora a Formas de Poemas, além do grupo de poetisas, além da produtora cultural, a Formas de Poemas vai ser uma editora, então é logomarca. Opa, festa! Vozes do Impacto, vozes do Impacto. Vai fazer o quê? Vamos ter o quê? Mais livros de mulheres e de homens mais mulheres. Vamos fazer mulheres aí para escrever. A editora ela vai estar para todo mundo, né? Quem quiser continuar apostando no Formas de Poemas, né? Porque durante esse tempo todo eu ganhei o selo, só que agora chegou o momento de eu redirecionar, né? O que eu quero para minha vida, porque as pessoas querem para minha vida, porque assim, quando você passa a passar uma confiança, uma credibilidade, então eu piro muito pelo que as pessoas pensam de mim, pela continuar tendo credibilidade e a confiança das pessoas em mim. Então por isso é que agora eu estou migrando, estou reformulando para que não haja nenhum ruído na comunicação. Então eu tenho as minhas responsabilidades e eu gosto de continuar tendo, que as pessoas me vejam de uma forma boa. Eu não gosto que as pessoas me vejam de uma forma ruim, sem que elas mereçam. Porque se alguém que me vê com uma coisa ruim, é porque mereceu. Então, se a pessoa não fez, então eu quero que ela continue tendo uma boa visão de mim. Então, nós estamos nesse novo momento, assim, de fazer do Formas de Poemas agora editora. Porque a Formas de Poemas já era uma editora desde 2021. Só que eu nunca tive uma equipe para trabalhar junto comigo, né? Eu sempre trabalhei muito sozinha com meus projetos e juntava as pessoas, eu sempre trabalhando sozinha. E aí, agora, graças a Deus, surgiu o Chancel na minha vida, o Renato também, e meu filho também, o Matias. Então, são esses homens que estão ao meu redor e me dando um suporte para eu seguir. Então, parabéns! Não é só mais o que eu quero, mas é o que eles querem para mim, o que eles querem, que acho que é melhor para nós, entendeu? Então, nós estamos muito assim, o que é melhor para nós? O que nós podemos fazer? E o que nós podemos manter, tendo em vista a Francina Lira? Porque a maior parte das coisas que a gente faz é a Francina Lira que está à frente. Então o nome Francina Lira tem que permanecer bem. Impactando e abrindo porta e fazendo as mulheres se enxergarem, fazendo as mulheres escrever, os homens, porque não é um clubinho da Luluzinha? Não, é para todos, mas se vier mais mulheres vamos adorar, porque a gente precisa ter mais voz. Nós ficamos muito tempo caladas, nós fomos muito submissas. Hoje nós já temos uma liberdade, não estamos iguais, em muitos setores nós não somos iguais aos homens. Vamos lá, fale de cada livro, me dê o nome dos livros que você já escreveu. A Rosa Beija-Flor, porque eu tenho um trabalho solo e tenho um trabalho de organizadora. Aí tem Formas em Poemas, a Rosa Beija-Flor, as 10 poetisas, aí tem o Ian e a Questão de Peso, que eu fiz com o pessoal da UEA.
Planejamento das Interações da Educação Infantil, que é a minha monografia. Faces e Fases, coletânea de formas em poemas também. Musicalidade poética, também de formas em poemas. Temos esse livro aqui, Era Uma Vez Fora do Livro. E temos a Yara Feia, que ainda não chegou, então estou esperando ansiosamente por ela. Aí tem as organizações, tem como é do céu? Aventuras Manauaras, Só Poetisas, Folhas Negras, Tom de Paz, e gente, tem outros que eu não lembro agora. Tem o Patologia Cultural, a Imortalidade Poética. Meu Deus do céu, você trabalhou demais, gosta de escrever. Gente, são 21 livros que eu contei, assim, que está sob a minha organização. Também estou no outro livro no qual eu ganhei em primeiro lugar como a melhor poetisa, né, contemporânea do estado do Amazonas. Estou também na coletânea da UEA também, sobre os professores, né, artigos também que eu já fiz. E a última coletânea que saiu esse ano foi o da CEAM. Que são os 30 anos da CEAM. São os 30 anos da CEAM. Você tem interesse de falar, de escrever um livro voltado para as mulheres, voltado para os não, voltado pelo preconceito que a gente sofre de mulher para mulher? Eu tenho um pouquinho de receio de falar sobre isso. Eu me coloco sempre numa posição de que eu não sou uma pessoa para dar conselhos a ninguém. Então, eu nunca vou ter um discurso. Eu também sou muito sucinta no que eu falo. Eu não gosto de fazer um discurso rebuscado, filosófico, porque eu não me vejo nesse lugar de ter que estar filosofando, estar dando lição de moral nas pessoas. Não é do meu feitio. Então, por isso que às vezes acho que eu passo uma visão de uma abestalhada da vida. Mas você não tem nada de abestalhada, querida. Só que assim, eu estou fazendo o meu livro sobre meu processo de depressão e ansiedade, que jamais foi muito difícil aceitar esse rótulo, esse diagnóstico em mim. Então, mas eu estou fazendo esse livro, eu parei um pouco, né? Mas o nome é Crônicas de Depressão. Aí tá entre parênteses o D. Aí, porque é depressão, porque quando eu fui verificar porque eu saía assim, tipo uma romaria atrás de psicólogo, sabe? E assim, sempre todas as pessoas falavam, ou você é um copo d'água que transbordou, que foi pingando, e que transbordou e acabou se você pipocou. Ou você é uma panela que você foi colocando tudo que tinha lá e depois a panela de pressão lá e estourou. Então eu peguei esse título assim de pressão, porque eu fui pressionada muitas vezes, na verdade, sim. E depois eu fui analisar, foram tantas sobrecargas, foram tantas perseguições, tantas coisas que eu tive que superar, que eu acabei estourando mesmo, sabe? Eu transbordei assim. Mas é porque assim, que eu não gosto que ninguém me veja, eu não gostava que ninguém me visse numa posição de sofrimento. Ninguém gosta. De que as pessoas me rebaixassem. Então, cada vez que as pessoas queriam me rebaixar, eu fazia porque eu dava umas piruetas e fazia com que eu emergisse de uma forma bem legal. E ainda continua assim, a musicalidade poética foi dessa forma. A forma da brasilidade feminina foi dessa forma. Sempre alguém me alfinetando, chegando, que saco. Que saco mesmo, vou falar. Pois mas isso é interessante tu botar pra fora. Por isso que eu tô falando, quando tu me convidou pra falar, e eu falar assim, que queria os detalhes, então, assim, que saco mesmo, gente, as coisas que eu tenho que ouvir. Porque, assim, a musicalidade poética foi com essa questão, assim, tudo da Luluzinha. E, assim, eu não preciso fazer nenhuma outra associação, outra instituição, fazer com que as mulheres fiquem em evidência se eu tenho formas em poemas. Eu digo, eu não preciso, porque surgiu uma conversa, eu não preciso fazer dessa associação um lugar de grupo, porque eu já tenho formas em poemas. Então, assim, eu vou fazer o que eu quiser. Então, eu digo, mas então, tá bom.
vamos fazer, eu vou fazer um projeto e vou chamar outras pessoas, os homens também, porque os homens sempre apoiaram, né? Sempre estavam como patrocinadores, estavam na plateia. E o Musicalidade Poética veio assim muito legal, foi muito prazeroso de fazer, temos homens participando, nós tivemos o Raimundo Brilhante, tivemos o Antônio Fonseca, tivemos o Nicolas Rawan, o John Navegante, fazendo as melodias para as mulheres. Um grupo, assim, um livro, um show, um CD maravilhoso foi também. Forma da Brasilidade Feminina, eu estava lá no meu cantinho. Lá veio um ser, né? Um ser especial. Um ser especial. Um ser especial. Ser de luz. Me encomendar. Se for acontecer isso, se for em a mídia, ela não vai conseguir fazer nenhuma coletânea. Eu digo, é mesmo, vamos ver. Falei, fiz um projetinho, não é nem projeto, eu penso num projeto aqui, eu digo, vou fazer isso. Meninas, o que vocês já acham disso? Que tal fazermos isso? Aí as pessoas, eu quero. Fechei. Então tu tá dizendo pra mim que na hora da dor, na hora da alfinetada, na hora daquela situação ruim, surgem as melhores coisas, porque vem uma coragem lá do infinito que te faz ressurgir. Certamente. É porque assim, gente, me deixe quieta. Às vezes eu digo, gente, eu quero descansar, eu quero ficar no meu canto, me deixe em paz, meu canto. Então, quanto mais as pessoas me cutucam, mais eu faço. Aí não tem jeito, aí eu não tenho descanso nunca. Ei, você aí não cutuque ela não. Brincando, cutuque mais, que é pra sair mais livro. Aí assim, agora assim, com relação aos homens, né, dentro do projeto Formas e Poemas, aí tínhamos a Forma da Brasilidade Feminina, né, que foi um livro bem legal também de fazer. E eu não quero nem saber como é que foi para chegar no Forma da Brasilidade, mas foi bem legal. O porquê que surgiu o Forma da Brasilidade. Eu tinha que fazer aquele projeto para esse ano, mas não deveria ter sido da forma que foi, né? Instigada daquela forma. Então, eu acho que muitas pessoas querem me tirar o meu crédito, querem me desestabilizar, querem me minimizar, querem acabar com o nome Forma de Poemas ou Francina Lira, mas vai ser um pouquinho difícil de conseguir isso, porque eu sou uma pessoa muito criativa. E forte. E aí, então, eu tenho muitas pessoas com quem eu tive uma amizade, eu criei boas amizades, entendeu? Então, a parte da minha credibilidade, por isso que eu não quero perder essa credibilidade e a confiança que as pessoas têm em mim. Por isso que eu estou migrando de trabalho, transformando na editora. Então, se as pessoas sabem como eu sou, sabem a forma como eu trabalho, não tem porquê eu perder essa credibilidade. Com certeza. A ASEAN foi uma desses créditos que eu ganhei. Então, certamente eu estou fazendo um bom trabalho junto com a nossa diretoria, está todo mundo junto fazendo um bom trabalho e certamente eu vou continuar esse trabalho até o final, até onde... Terminar teu mandato. Com certeza. Então, pelo feedback que a gente recebeu, nós estamos fazendo um bom trabalho. E nós temos agora, que passou pelo edital da PENAB, do município, a coletânea Cores da Floresta, Versos de Mulheres e Diversidade, que esse livro veio para a gente justamente parar de só trabalhar com as mulheres, né? A gente dá oportunidade, porque sempre Forma de Poemas vai ter essa visão, dá oportunidade para quem precisa, que sejam mulheres. Agora a gente está abrindo mais para o público LGBTQIAPN+. Então esse livro são as mulheres de Forma de Poemas com os convidados desse público. E aí a gente tem o Magno Frésio participando, nós temos a Universidade de Felipe, não entrou, a Universidade perdeu, ela não conseguiu, mas eu fiquei com ela desde o começo, por isso que eu falei o nome dela agora. Mas nós temos o Guaraci Andrade, a Cátia Taboada, a Aritana Tibira, nós temos a Márcia Tonelli, nós temos a Bianca, a Aimee, nós somos 15 mulheres. 15 mulheres não, nós somos 15 seres humanos que criam, que gostam de poemas, de poesia e que estão aí com essa obra para trazer uma nova visão da produção literária do Amazonas. Parabéns, estou chocada, meu Deus do céu. É assim. Acabou, mano? Amigo, deixa eu falar uma coisa aqui, amiga.
o que nós temos para 2025? O que você tem já, algo que você possa soltar um pouquinho? O que nós podemos esperar dos seus trabalhos? Nós estamos com a programação dentro da ASEAN, como presidente da ASEAN. Nós, amanhã, no máximo amanhã, a gente vai estar divulgando o cronograma das nossas atividades. Cada diretor da associação vai elaborar uma atividade, já elaborou uma atividade para ser desenvolvida no decorrer do ano. E aí essa vai ser uma coisa bem legal, porque todo mês vai ter uma atividade do Formas e Poemas, não, da ASEAN, dentro das comunidades, em qualquer setor. Vai ser em escola, vai ser em universidade, vai ser em espaços não formais. A gente vai estar inserido, nós vamos estar circulando aí com literatura dentro da cidade. E nós temos para lançar em setembro a coletânea Cores da Floresta. Retornei ao meu trabalho integral, né? Estou agora nos 2 horários, então eu vou ter que me adaptar, ver a minha agenda, como é que eu vou conciliar os 2 trabalhos, na ser médico, e como é que eu vou trabalhar a ASEAN e o Formas e Poemas também. E o meu ser mulher, né? Porque sim, você é um ser, tem que se cuidar. Me fale da sua aventura em Boa Vista. Como é que foi entrevistar? Como foi a sua aventura em Boa Vista? Uma bela vista, foi maravilhoso. Eu gostei da aventura. Não tinha conhecido e aproveito para te agradecer pela oportunidade. Magno, nós estávamos num trio maravilhoso, né? Foi cansativo porque a gente não parava, né? Vocês não me deixavam descansar. Rapaz, eles não me deixavam descansar. Então, mas assim, encontramos o Ramoniel com a Clau, o Rodrigo Froes, a gente se aventurou com a Guiana, fomos pro Fernandinho, né? O Lago do Fernandinho, é do Robertinho, né? Robertinho. Não é Fernandinho, é do Robertinho. Gente, foi muito bom. Foi frustrante e foi ao mesmo tempo fabuloso. Aí o ponto alto foi a tua comenda, né? Que a gente foi o evento Encontros de Notáveis da Amazônia, da integração, né? Amazonas, Brasil e Guiana, né? E você estava lá sendo comendadora. E você é a minha madrinha de honra, né? Com certeza, minha filha, até o final. Nós. Foi muito legal conhecer Boa Vista, conhecer os escritores de lá, o que eu pude aproveitar e a gente aproveitou. Entrevistamos Eliakim Rufino, porque eu falei, gente, eu queria tanto entrevistar Eliakim Rufino. Aí eu vou lá, no Instagram dele, aí ele me retorna, gente. Não. Aí depois eu tô indo pra aí, eu falei pra ele que eu tava indo pra lá, e legal, né? Aí depois eu posso te entrevistar, ele vem pra minha casa, né? Vem pra cá, pra casa. Eu falei, o quê? Vamos pra casa do homem, né? Então, nossa, foi muito bom. São dessas pessoas que a gente precisa, né? Com certeza. Pra gente continuar amando a literatura. Ele é uma pessoa que conviveu muito aqui em Manaus e está lá fazendo esse trabalho literário também, conhecendo a biblioteca, pessoas maravilhosas lá também. Foi muito legal. Tem volta? Quando vai ser a próxima? A próxima nós estamos programando aí para junho, agosto, para a gente chegar junto. Em Boa Vista tem muita coisa legal. Eu e Magno ficamos muito tristes porque ela teve que vir na frente e a gente ficou curtindo o resto lá, mas vai ter a volta, aí a gente vai poder curtir o que curtimos nós dois, curtimos você. Nós somos um time. Gente, a conversa está sendo muito boa, foi maravilhoso. Isso é um pouquinho dela, tá? Porque se a gente for falar realmente da história dela por completo, a gente vai ver que horas e horas e horas pra gente estar falando. Mas vem cá, tem coisa assim que não quer calar. Esse coração tem dono? Ao princípio ele é meu. Ai, aqui. Trabalha demais, esse coração tem dono? Ai, já me perguntaram que horas que eu namoro. Por enquanto eu não tô namorando, não. Esse coração é meu, tem um meu que ocupando um lugar especial aqui. E que eu não abro mão ainda, por enquanto está aqui ainda. Vai permanecer um pouquinho ainda. Família, filhos, filha. Ai, meu filho tá comigo, o Matias tá comigo, meu ilustrador, meu parceiro. Outro dia eu perguntei pra ele assim, eu sou uma boa mãe? Ele falou assim, o que você quer? Sabe, depois esses papéis se invertem, porque às vezes é tão legal tá com ele, porque às vezes a gente liga, a gente conversa e a gente troca ideias, e eu peço para ele cozinhar,
e tá lá. Eu acho tão legal quando ele fica tocando na sala, assim. E aí nesse dia eu falei, porque a gente estava conversando numa boa assim, aí eu tive que ir pra cozinha, aí eu achei tão legal aquele momento com ele, eu falei assim, aí foi quando eu perguntei, aí ele, o que será que é? Pensando que você já pode pedir alguma coisa, sabe? Como o filho pede de mãe. Eu falei, não, é só porque eu pensei assim, a nossa relação é tão legal. E assim, a Brenda também tá lá no Blumenau com os meus netos também. A gente já passou por alguns momentos mais delicados, mas nós temos um outro jeito, né? Nós somos a nossa relação mais de amizade, né? De mulheres mesmo, como se fossem companheiras mesmo. E ela tá lá e com meus netos são as minhas paixões, assim, louca pra me mudar pra lá. E Belém tá firme? Tá firme? O que você quer com seus netos? Eu te interrompi. Meus netos, eu quero morar com eles, quero ir pra lá. O Arthur lançou um livro ano passado, esse ano eu pude, ontem, né, fazer essa homenagem para ele na Semana da Literatura Amazonense, ele com 5 anos de idade, um garotinho podendo ser referência para os outros alunos daqui. E aí eu fiz a contação de história, lia o livro dele para os alunos. Os alunos, fiz uma videochamada para os alunos com ele, 2 turmas, gente, foi maravilhoso, o pessoal todo mundo gritando o nome dele, ele assim, se como sabia, só olhava e dava tchau pela telinha do celular, bem interessante. Eles estão fazendo judô, acho que é judô, é uma arte marcial, aí o Alan também, são meninos totalmente diferentes, né, assim, de personalidade. O Alan já é mais moderno, mais livre, o Arthur é mais fechadinho. Gostei muito de ser avó. Você é feliz, isso está na cara, né? Feliz no que faz, feliz no que realiza, quer conquistar mais, quer desbravar mais, não quer parar, tá solta na escrita, tá solta na poesia, tá solta para ser parceira, para ajudar. As suas considerações nessa noite, né? Que já tá, eu acho que já é noite. Rapaz, eu saí de casa de manhã, estou voltando agora à noite para casa com esse povo aqui. Só agradecer a gente já se conhecia, mas não tinha nos aproximado tanto como agora, né? Agradecer esse novo momento nosso de parceria, de trio aqui com o Magno, que eu puder contribuir para a tua vida e para os teus projetos, eu estarei aqui. Tanto que domingo já estarei lá com você na noite. Tem uma caixa mágica. A Caixa Mágica da Literatura vai estar lá no Palacete, não é isso? Isso. Lá no Palacete Provincial, às 14 horas, no evento do SPECAM ou do Civan. Então, quem quiser ver mais livros é a Caixa Mágica da Literatura, e talvez eu vá fantasiada de borboletinha. Que legal! Obrigada, amiga, obrigada, ouvinte, obrigada, nossos parceiros, obrigada a todos que estão ligadinhos na Voz do Impacto. Isso aqui é só uma pincelada da vida dela, porque se a gente for mais profundamente, isso aqui nós ainda tem que gravar vários outros programas. Mas hoje nós, como ela falou, a vida dela está pesada, porque ela está das primeiras horas fazendo tanta coisa e nós ainda estamos juntos. Nesse momento agora a gente só tem que agradecer. A Voz do Impacto está com você no ato. E nessa quinta-feira abençoada, eu te abençoo. Namastê, eu vejo Deus em você.